Os gritos do barqueiro ecoam pelo pântano, seus chamados por Rodney atravessando o atoleiro ao redor dele. O nome do amigo dele é recebido pelos grasnados dos pássaros, que batem asas assustados pelos gritos e depois somem em silêncio ao voar para longe. Nenhuma resposta. Sem sorte, e ainda nada do Rodney. Faz um mês que ele sumiu e todos já desistiram de procurá-lo. Os policiais dizem ao barqueiro que seu amigo provavelmente tropeçou, caiu nas águas turvas do pântano e se afogou nas profundezas lamacentas. Os mais cruéis decidem zombar do barqueiro por ser supersticioso, dizendo que talvez Rodney tenha sido levado pelo espírito vingativo do pântano e devorado. Mas nada impede o barqueiro de continuar a busca, pulando em seu bote e vasculhando o pântano, determinado a não parar até ter coberto cada centímetro fétido dele. O barco deriva para um antigo cano de esgoto que despeja resíduos no pântano. O cheiro é horrível, mesmo sob o lenço que cobre boca e nariz do barqueiro, proteção pela qual ele agradece. Sem isso, este lugar cheiraria 1 milhão de vezes pior. Ao passar pelo cano, ele move o feixe da lanterna e grita por Rodney novamente. Sua voz reverbera pelo velho tubo de metal e depois se reduz novamente a um eco fraco. Não há resposta. Mas, justo quando está prestes a continuar sua busca, ele vê algo. Ele tem certeza de ver algo se mover pelo canto do olho. Qualquer outra pessoa não daria importância, achando que é só um rato ou outro bicho local que fez do cano imundo sua casa. Mas o barqueiro procura pelo pântano há semanas. E se Rodney estivesse ferido e tivesse se abrigado do tempo no único abrigo que havia por quilômetros ao redor? Respirando fundo através do pano, o barqueiro dá um grande passo para fora do seu bote e entra no esgoto. Água descolorida, carregada sabe-se lá de quê, escorre ao lado de suas botas enquanto ele atravessa o corredor apertado, indo mais fundo, guiado por sua lanterna. Ele grita o nome de Rodney de novo, nem que seja para aliviar o silêncio do esgoto e se distrair da ansiedade de topar com um jacaré lá embaixo. Ele pensa que jacarés de esgoto são lenda urbana, até ver algo que parece pele escamosa. Sob a luz da lanterna, ele observa de perto. Répteis trocam de pele o tempo todo, ele pensa, mas tem algo errado aqui. Isso não foi deixado numa troca de pele? É quase como se tivesse sido rasgado. O que poderia ter rasgado o couro de um jacaré? O som de algo se arrastando o faz se virar assustado. Seu coração dispara no peito. Há uma figura parada no caminho de sua lanterna, desgrenhada, cambaleando como um zumbi. Mas é claramente Rodney. O barqueiro sente uma onda de alívio e chama seu amigo mais uma vez. Então observa enquanto Rodney explode. O silêncio atônito do barqueiro rapidamente se transforma em um grito de terror doloroso, que o faz deixar cair a lanterna. Enquanto ela rola pelo esgoto, ilumina o que rasteja para fora do que restou de Rodney. Várias coisas. As mesmas coisas que estão forrando o teto do cano, eriçadas, esperando. Juntas percebem que há um novo animal por perto. Um novo hospedeiro. De acordo com os procedimentos de contenção da Fundação SCP, o organismo designado como SCP-751 deve ser mantido em um recipiente hermeticamente selado. Dentro deste espaço de 1 metro cúbico, os níveis de umidade são mantidos altos o suficiente para que o organismo sobreviva, e nutrientes para alimentar o SCP-751 são injetados no recipiente diariamente. No entanto, caso ocorra uma violação de contenção, essa forma de vida parasitária será compelida a procurar uma fonte de alimento mais substancial. Por isso seu apelido entre os funcionários da Fundação, Devorador de Órgãos. Como o apelido sugere, quando não é controlado, a dieta principal do SCP-751 consiste em órgãos internos, sem diferenciar entre os de animais e os de humanos. Em seu estado natural, o SCP-751 tem uma massa corporal de apenas cerca de 2 quilos, sem uma forma claramente definida. Ou seja, antes de infestar um hospedeiro. O corpo amorfo desse parasita anômalo consiste em uma substância desconhecida com a mesma consistência da gelatina, de coloração branca pálida, com veias vermelhas atravessando a maior parte de sua superfície. Após uma análise mais detalhada por pesquisadores da Fundação e especialistas em formas de vida parasitárias, foi descoberto que as veias do SCP-751 realmente contêm sangue. Exceto que é sangue humano, e aparentemente roubado. O sangue analisado revelou-se uma mistura de sangue de hospedeiros anteriores do parasita com diversos produtos químicos.
enquanto uma composição química completa do SCP-751 foi compilada pelos pesquisadores da Fundação e registrada no documento 751-C. A maioria das substâncias adicionais presentes no parasita são semelhantes em natureza e função a diversos anestésicos e imunossupressores. Em termos leigos, o organismo possui seus próprios compostos químicos internos que podem anestesiar sensações, especialmente a dor, ou induzir o sono, como medicamentos usados em cirurgias ou procedimentos invasivos, além de outros compostos químicos que podem suprimir o sistema imunológico de uma pessoa ou criatura. Isso combate agentes estranhos em um organismo, principalmente em nível celular, onde anticorpos atacam células desconhecidas, possivelmente de uma infecção. Na medicina, medicamentos imunossupressores são frequentemente administrados em humanos para evitar que o corpo de uma pessoa rejeite um órgão transplantado de outra pessoa, como um rim, fígado ou até mesmo um coração. A origem exata do SCP-751 permanece desconhecida para a Fundação. Espécimes do parasita foram descobertos vivendo em ambientes úmidos, especialmente aqueles próximos à água doce, corpos d'água naturais que contêm baixas concentrações de sal. Outras áreas onde a Fundação encontrou o SCP-751 incluem pântanos, florestas tropicais e esgotos, sendo que o organismo necessita de acesso à água para sobreviver. Sem exposição à água, o parasita sucumbirá à desidratação e acabará morrendo em no máximo 12 horas. Esses elementos levam alguns pesquisadores da Fundação a sugerir que o SCP-751 é um organismo natural que provavelmente evoluiu para funcionar como funciona. As teorias vão das um pouco plausíveis às totalmente bizarras. Um pesquisador sugeriu a ideia de que o SCP-751 é um descendente evolutivo de alguma forma de vida bacteriana pré-histórica ainda não documentada, ou até mesmo um desdobramento genético de uma cepa existente de bactérias carnívoras raras, mas letais. Essa possível explicação para a origem do SCP-751 foi refutada por outro pesquisador, que realizou uma apresentação de 1 hora e 35 minutos, com um intervalo para lanches, oferecendo uma explicação diferente. De acordo com esse segundo pesquisador, o SCP-751 é um organismo semelhante a uma ameba que se originou do espaço sideral, evoluindo como bactéria, em um meteorito que então colidiu com um satélite militar, alterando sua trajetória e fazendo com que tanto o meteorito quanto o satélite caíram na Terra nas proximidades de Arborville, Califórnia, em 1988. Vale ressaltar que, durante essa apresentação, outro membro da equipe se levantou e começou a repreender o pesquisador que estava apresentando. Em vez disso, apresentou uma terceira teoria, sem fundamento, de que o SCP-751 seria, na verdade, o resultado de um experimento militar para desenvolver uma arma biológica durante a Guerra Fria. O pesquisador que estava apresentando retrucou dizendo que estava chegando nessa parte e repreendeu seu provocador por interromper o andamento de sua teoria. A discussão evoluiu para uma briga de socos, forçando o pessoal sênior de pesquisa a intervir e a segurança a separar a confusão. O Departamento de Recursos Humanos da Fundação colocou os dois funcionários em licença temporária e os advertiu para evitarem assistir muitos filmes em vez de pesquisar anomalias. Porém, a ideia de que SCP-751 é uma forma de vida parasita natural é contestada pelos produtos químicos encontrados nos espécimes. Ele parece produzir anestésicos e imunossupressores muito mais parecidos com drogas sintéticas do que com compostos naturais. É improvável que uma criatura capaz de criar essas substâncias sintéticas tenha evoluído naturalmente. Pesquisadores da Fundação começaram a especular recentemente que o SCP-751 pode ter sido geneticamente modificado, talvez até por um meio anômalo desconhecido. Ainda não se sabe se essa ideia é legítima, e as investigações da Fundação ainda não trouxeram evidências conclusivas. Quanto a quem exatamente é responsável por criar uma forma de vida parasitária anômala e com qual objetivo, essas são perguntas que atualmente permanecem sem resposta. A Fundação investiga grupos de interesse suspeitos de criar o SCP-751, mas ainda enfrenta dificuldades para identificar quem tem o conhecimento de genética e bioengenharia necessário para desenvolver tal parasita. Quanto ao motivo, a teoria de que o SCP-751 teria sido criado para ser utilizado como uma arma biológica parece plausível, considerando seu comportamento, especialmente ao interagir com a biologia humana. Em termos de comportamento, especialmente de função motora, o SCP-751 demonstra clara capacidade de movimento, apesar de não possuir membros, ossos ou tecido muscular.
Desde que consiga manter uma quantidade adequada de exposição à água, um espécime do SCP-751 se moverá de forma independente por diferentes terrenos, incluindo canos de esgoto e tubulações de água, enquanto procura um hospedeiro. Ainda assim, há algumas exceções notáveis. Esses parasitas não atravessam áreas secas e arenosas, nem sobrevivem muito tempo em água salgada. Por meio da observação e análise dos padrões de comportamento, pesquisadores da Fundação determinaram que os parasitas SCP-751 provavelmente possuem algum tipo de sentido olfativo. Mesmo que eles não possuam órgãos sensoriais reais, parece que conseguem detectar dióxido de carbono e octanol, que são encontrados comumente no hálito e no suor humano. É aparentemente assim que os espécimes SCP-751 rastreiam possíveis hospedeiros mamíferos. Ao localizar um hospedeiro adequado, um parasita SCP-751 espera até que o animal ou a pessoa adormeça, possivelmente notando que a respiração do alvo desacelera, pois animais liberam menos CO2 ao expirar durante o sono. Nesse ponto, um espécime de SCP-751 já terá percorrido uma distância considerável desde seu habitat rico em água, e isso os obriga a iniciar seu processo de alimentação. Isso começa quando o organismo amorfo e anômalo desliza sobre o alvo, acomodando-se sobre a região do estômago. Considerando que eles possuem pouca ou nenhuma barreira protetora ao redor de seus corpos gelatinosos, isso permite que o SCP-751 engane efetivamente o corpo do hospedeiro, permitindo que sejam absorvidos pela pele do alvo através da osmose. Como a pele percebe o SCP-751 como líquido inofensivo, suas propriedades porosas permitem que os parasitas entrem nos hospedeiros sem serem notados, quando os anestésicos em suas veias são liberados. As propriedades anestésicas e indutoras de sono desses químicos mantêm os hospedeiros sedados, impedindo que despertem durante a absorção inicial. Uma vez que um parasita SCP-751 tenha se fixado com sucesso em um hospedeiro e tenha sido absorvido pelo corpo através da pele, o que se segue é um processo de alimentação profundamente desagradável. O processo se torna ainda mais perturbador porque as vítimas do SCP-751 ficam completamente sem perceber o que está acontecendo até ser tarde demais. Hoje, não há modo conhecido de prevenir ou retardar a alimentação do parasita. Ao entrar no hospedeiro, o organismo repousa no estômago, remodelando-se para revestir as paredes gastrointestinais, camadas especializadas de tecido que produzem enzimas e ácido estomacal para a digestão. Tendo efetivamente impedido sua vítima de digerir normalmente, um parasita SCP-751 então se altera de forma a imitar a composição e a função do estômago do hospedeiro, permitindo que ele ainda possa comer com segurança e realizar o processo digestivo normalmente, possibilitando que o SCP-751 permaneça dentro do corpo sem correr o risco de ser detectado. Essa adaptação costuma levar de 2 a 3 horas, por isso os parasitas preferem vítimas dormindo, que têm menos chance de notar, em parte pelos anestésicos. Após o hospedeiro acordar, não haverá nenhuma evidência de que ele foi infectado por um parasita SCP-751 e, assim, continuará sua rotina diária normalmente, como se nada tivesse mudado. Ao longo dos próximos 3 a 4 dias, a vítima infectada continuará sem saber que seu corpo está sendo usado como hospedeiro por um espécime SCP-751. Enquanto isso, durante esse período, o parasita já terá começado a se alimentar, digerindo o estômago da vítima. Lembre-se de que, enquanto a dissolução gradual do estômago de uma pessoa ou animal normalmente causaria dor intensa e possivelmente até levaria a vítima a um estado de choque, a fisiologia única do SCP-751 permite que ele imite o estômago que agora está ausente, além de impedir que a dor causada pelo consumo do sistema digestivo de sua vítima seja percebida, graças aos anestésicos que ele libera naturalmente. Além disso, suas propriedades imunossupressoras impedem que o sistema imunológico do hospedeiro detecte uma presença estranha dentro do corpo e crie anticorpos para atacá-la. No máximo, os indivíduos conhecidos por tar exemplares de SCP-751 apresentam poucos sintomas além de leve fadiga e dormência causada pelo anestésico presente em seus sistemas. Após digerir com sucesso o estômago e o sistema digestivo do hospedeiro, o SCP-751 começa a se expandir, absorvendo esses órgãos internos para aumentar sua massa. O intestino pode medir até 4,5 metros, enquanto o estômago tem cerca de 30 centímetros de comprimento e 15 centímetros de largura em sua parte mais larga.
Com essa massa adicional, o SCP-751 então se espalhará pelo corpo do hospedeiro, consumindo mais órgãos internos, aumentando sua própria massa e alimentando uma expansão ainda maior. Normalmente, o parasita inicia no estômago e intestinos, passa ao fígado, rins, e depois começa a devorar os pulmões. Após cada órgão ser consumido com sucesso, assim como faz com o estômago, o SCP-751 altera partes de sua massa crescente para imitar perfeitamente a forma, composição e função de cada órgão digerido, um de cada vez. Por meio da liberação constante de anestésicos para reduzir a dor e de imunossupressores que evitam rejeição pelos anticorpos, o SCP-751 consegue continuar consumindo os órgãos da vítima. Eventualmente, todas as funções internas do corpo da vítima passam a ser realizadas pelo SCP-751, que imita os órgãos que consumiu. Esse processo normalmente leva cerca de um mês inteiro em vítimas humanas, e um pouco mais quando o SCP-751 ataca animais maiores. Ao término desse processo de alimentação, que dura um mês, depois que todos os órgãos do hospedeiro foram consumidos pelo parasita, um espécime de SCP-751 retorna à sua composição gelatinosa original, agora muito maior, graças à massa acumulada ao se alimentar dos órgãos do hospedeiro. Enquanto a alimentação é lenta e metódica, a reversão da imitação de órgãos inteiros para a forma de um invertebrado amorfo é quase instantânea, ocorrendo em poucos minutos. Claro, você provavelmente está se perguntando o que isso significa para o hospedeiro, cujas funções corporais internas foram mantidas pelo SCP-751, imitando seus órgãos até agora. O processo de retornar à sua composição original reduz consideravelmente a densidade da estrutura do SCP-751 e faz com que ele inche. Isso ocorre a tal ponto que o corpo do hospedeiro não consegue mais conter a criatura em seu interior e acaba se expandindo. Nas observações feitas pela Fundação SCP, essa é a parte mais bagunçada de uma infecção por SCP-751. A pele da vítima se estica até que sua elasticidade atinja o limite, rompendo-se ao liberar o parasita SCP-751, agora crescido e consideravelmente maior. Resta pouco do hospedeiro além de ossos, pele rasgada e excessivamente esticada, e muito sangue. A questão é, qual o objetivo disso? Qual o objetivo desse ciclo insidioso de consumir órgãos do hospedeiro e explorar cruelmente seus corpos? Como muitos organismos parasitas, a principal diretriz biológica do SCP-751 é se reproduzir, ocorrendo quando ele explode para fora de um hospedeiro esgotado. O excesso de massa do corpo do parasita, proveniente do consumo dos órgãos da vítima, é dividido em 10 a 20 pedaços menores. Cada um desses pedaços é uma entidade totalmente separada e é classificado como um novo espécime do SCP-751. Quando essa divisão ocorre, os parasitas recém-criados são atraídos para áreas úmidas e iniciam uma migração rastejante para seus novos habitats. Uma vez lá, eles crescem ao serem expostos à água doce, se preparando enquanto aguardam novos hospedeiros para caçar, e assim o ciclo se repete. Por um tempo, a Fundação SCP tentou encontrar uma aplicação médica prática para o SCP-751 e um pedido foi feito por um cientista da Fundação para modificar um espécime como parte de um experimento. Acreditava-se que, se o parasita pudesse ser enganado para imitar apenas a função e a composição de um único órgão indefinidamente, sem consumir nenhum dos órgãos ao redor, então o SCP-751 poderia servir como uma solução potencial para a escassez de doadores de órgãos. Isso os tornaria ideais para pacientes à espera de transplantes de órgãos vitais, pois o parasita pode recriar funções corporais sem risco de rejeição. Após receber a aprovação da Fundação, o cientista tenta fazer várias alterações no espécime SCP-751, tentando encontrar uma maneira de inibir sua fome natural e o instinto de se alimentar de órgãos. Isolar uma função específica de sua biologia se mostra complicado, mas o cientista acredita ter encontrado uma maneira de manipular biologicamente o parasita com a ajuda de um implante cibernético, especialmente desenvolvido por ele, para suprimir o apetite do espécime SCP-751, e a Fundação autoriza o uso do parasita modificado em um membro do pessoal classe D, atualmente sob cuidados médicos da Fundação e mantido vivo por suporte de vida após falhas múltiplas de órgãos causadas por testes com outra anomalia. Como primeiro teste, isso é visto como uma prova de fogo, que provavelmente não terá bom resultado. Inicialmente, o espécime modificado do SCP-751 parece se comportar conforme o esperado, reestruturando-se em um novo coração, pulmões e fígado para o paciente classe D afetado.
O cientista monitora o crescimento do parasita com um implante e nota que ele só assimila e substitui órgãos danificados, sem consumir os poucos que ainda funcionam normalmente. O paciente recupera a consciência e sai do suporte de vida. Em menos de 1 hora, já funciona normalmente. Tudo parece estar indo bem. Até que um alarme dispara. O paciente, tendo sido devolvido ao restante da população geral da classe D, é observado sofrendo um aumento repentino de adrenalina. Equipe médica avalia o indivíduo enquanto a segurança impede interferências de outros classe D. Todos testemunham o que acontece depois. O SCP-751 modificado desencadeia a expansão que normalmente ocorreria após ter consumido com sucesso os órgãos de seu hospedeiro. No entanto, graças às modificações que o cientista fez no parasita, ele não apenas permanece dentro do paciente enquanto seu corpo começa a se abrir nas costuras, mas também mantém o controle sobre o corpo do hospedeiro mesmo depois que seu cérebro desliga devido ao choque e à perda de sangue. O que segue é uma falha de contenção, enquanto as forças de segurança tentam deter uma criatura híbrida, meio humana e meio parasita. Membros da equipe próximos ao híbrido durante a transformação são capturados pelos tentáculos, através dos quais a forma gelatinosa do parasita SCP-751 consegue alcançar o interior dos corpos das vítimas, destruindo e absorvendo todos os seus órgãos internos em questão de segundos, sem liberar o anestésico que o organismo normalmente produz. O híbrido é contido e neutralizado por agentes de segurança com cilindros de nitrogênio líquido, congelando-o até seu corpo modificado se quebrar em pedaços. Os superiores da Fundação veem as mortes por falha de contenção como perdas aceitáveis. Mais experimentos com o SCP-751 para transplantes de órgãos humanos devem continuar em breve, e quem sabe que horrores podem surgir disso. Acesse o Patreon do Dr. Bob e torne-se pesquisador júnior hoje. Agora vá assistir a outro registro dos arquivos do Dr. Bob, como o coletor de corpos SCP-5172.